Olá, este é o Visão Parlamentar. E eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais de Minas Gerais. Neste programa, eu converso com o deputado professor Cleiton, da Democracia Cristã. Em pauta, as reflexões propostas pela campanha da Fraternidade de 2019 sobre as políticas públicas em Minas e no Brasil. Acompanhe. A campanha da Fraternidade é organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil desde 1962. Neste ano, a iniciativa quer promover a participação dos cristãos no acompanhamento e proposição das políticas públicas, um esforço de cidadania para colocar em prática direitos previstos na Constituição Federal. Deputado professor Cleiton, muito bem-vindo ao Visão Parlamentar. Muito obrigado, Marco. Prazer todo meu. Deputado, o senhor é ligado ao movimento de renovação carismática, católica. Como que a participação cristã política ela pode cooperar com o debate sobre as políticas públicas, respeitando também os limites do Estado laico? Bom, Marco, nós temos na Renovação Carismática Católica um ministério que a gente chama de Ministério de Fé e Política. E dentro da CNBB, um movimento que amplia aí a participação de cristãos católicos dentro dessas esferas de discussão de políticas públicas, que é o movimento de fé e política. Nós temos vivido, nesses tempos de Papa Francisco, uma convocação para que todo o povo católico ele se envolva na política. É muito conhecido de todos a fala do Papa a um grupo de jovens que perguntaram para ele como deveria ser o envolvimento dos católicos nesse âmbito, nessa esfera. E ele vai dizer que nós não devemos ser como Pilatos, que nós não devemos lavar as mãos, mas é um dever de se envolver na política. Agora, a igreja, ela também fala exatamente o que você me pergunta. Nós temos uma relação de fé e política, mas respeitando também a laicidade do Estado, a partir do momento também que o Estado não venha a ferir os nossos princípios, os nossos valores daquilo que a gente professa como questões de fé. E como que o senhor avalia historicamente essa participação dos católicos na política, especificamente aqui no Brasil? Bom, nós temos uma participação específica nessa casa. A Assembleia Legislativa de Minas, ela tem um histórico de deputados engajados e envolvidos aí na questão da fé e política. Eu me lembro aqui de Miguel Martini, do deputado Eros Biondini, de Maria Tereza Lara, também de Célio Moreira, que é ligado, são pessoas ligadas ao meu movimento e ligadas também aos vicentinos. Hoje nós temos vários deputados aqui que estão diretamente ligados à Igreja Católica. Deputado Leninha, deputado Jean Freire, Antônio Carlos Arantes. O mais interessante, Marco, é que são deputados até de partidos diferentes e pensam... Uma pluralidade ideológica grande pela lista que o senhor apresenta. Exatamente, mas nós temos algo que nos une aí, que é a opção preferencial pelo Evangelho e pelos mais pobres. Diversas pastorais da Igreja Católica ela tiveram importância para conquistas sociais, né, no Brasil. Como anda a atuação delas atualmente? O senhor acredita que elas ainda conseguem mobilizar os fiéis para esse chamamento a uma participação política? É exatamente esse recado que a campanha da Fraternidade nos traz nesse ano. Como você muito bem resgatou, nós temos aí a CNBB se envolvendo em questões de políticas públicas, em questões sociais, desde a década de 60. Esse ano, vejo que nesse cenário, que é um cenário político onde só se fala de austeridade, de corte de gastos, até por conta do que a União vive e, sobretudo, o Estado de Minas Gerais, a gente tem acompanhado a cada dia nessa casa os números que são assustadores, mas a igreja chama esses agentes de pastorais, chama aqueles envolvidos em movimentos e que estão perto das nossas comunidades a participarem ativamente da vida política. E aí nós poderíamos citar uma variedade de pastorais aqui, como Pastoral Carcerária, Pastoral da Criança, que nasceu no Brasil com a doutora Zilda Arnes e foi exportada aí para vários lugares do mundo.
nós temos a pastoral do idoso, pastoral dos moradores de rua, pastoral da terra, né? O Conselho Indigenista importante. Missionário, enfim, uma grande gama de pastorais envolvidas diretamente com os anseios mais gritantes da nossa gente e daqueles que são considerados mais vulneráveis pela igreja. Trazendo a nossa discussão um pouco para o aspecto político, né? Reflexões sobre participação popular, cidadania e bem comum têm sido feitas, né, cotidianamente aqui na Assembleia, nas comissões. O senhor avalia que os meios para a participação direta da sociedade hoje, na implementação de políticas públicas, eles já são suficientes ou precisariam ser aprimorados? Eu acho que precisam ser aprimorados. Eu venho do terceiro setor. Além de estar ligado diretamente à Igreja Católica, além de ter uma história na educação, eu também tenho uma história no terceiro setor. E acho que a participação de fortalecimento do terceiro setor, e aí eu colocaria também as nossas pastorais nessa leva, ela precisa se ampliar mais. E acho que, como parlamentares, nós temos aí que ouvir mais essas vozes. Por isso que eu acho extremamente interessante o que está acontecendo nesse momento. Porque veja só o alcance que a Igreja Católica tem. Veja só onde ela se encontra presente aí. Em todos os 853 municípios, nas comunidades rurais, nos rincões do estado de Minas Gerais, onde nós não conseguimos chegar. E, de repente, ela traz à luz a discussão de políticas públicas justamente nesse ambiente. Por isso, até que várias vezes aqui nessa casa, eu coloquei o meu gabinete à disposição, e outros deputados também o fizeram, para que essas vozes e essas políticas públicas construídas na base da igreja, fomentada pela campanha da fraternidade, que possam chegar até nós. Ou seja, é uma capilaridade que pode trazer contribuições políticas efetivas nessa capilaridade da igreja. Perfeita análise, é exatamente isso. Porque muitas vezes nós não sabemos quais são as realidades da zona rural do município X lá do Vale de Jequitinhonha. Eu sou do sul de Minas. Quais são as demandas do sul de Minas, lugares onde as pessoas não têm, por exemplo, acesso às redes sociais, não têm acesso direto ao deputado, nem ao vereador, mas têm acesso ao padre, têm acesso ao agente pastoral, têm acesso à igreja ali. E essa é a proposta da campanha da fraternidade. Na verdade, essa é a proposta do Evangelho. Os conselhos deliberativos que já existem hoje, em âmbito federal, estadual e municipal, com participação da sociedade civil, o senhor acredita que eles são efetivos? Eles dão conta de dar uma pluralidade a essa representação? A sua pergunta era extremamente pertinente no momento que nós estamos vivendo. O que eu tenho ouvido? Que esses conselhos eles têm sido desmantelados. Esses conselhos eles não têm efetividade em vários lugares do estado de Minas Gerais. Muitos desses conselhos eles não são bem vistos aí pelo poder público municipal. E por que a sua pergunta, o seu questionamento é extremamente pertinente? Porque eu acho que a campanha da fraternidade, e aí vai o meu recado para todos aqueles que estão discutindo nesse momento políticas públicas, tem que fomentar a formação desses conselhos. Esses conselhos eles precisam criar corpo, esses conselhos eles precisam existir. Só como exemplo, eu estive na última sexta-feira na minha cidade e conversei com o presidente de um conselho de defesa da pessoa com deficiência, comissão da qual eu faço parte. E ele me contava exatamente como que esses conselhos eles não têm tido voz e não têm tido atuação em vários lugares do sul de Minas. E nós estamos tratando de uma região que é referência em termos econômicos, em termos de desenvolvimento, porque o poder público não vê com bons olhos, mas fortalecê-los é uma necessidade dos nossos tempos e uma forma também de se construir políticas públicas em conjunto com a atuação parlamentar de cada deputado que se encontra nessa casa. O senhor já falou um pouco sobre o contexto que a gente está vivendo de crise, né, no plano federal, também em Minas Gerais, crise financeira. E em uma audiência pública recente da Comissão de Participação Popular da Assembleia, o senhor adotou um posicionamento enfático contra a reforma da Previdência. Esse posicionamento do senhor tem a ver com valores cristãos? Com certeza. Na verdade, eu procuro me inteirar sobre tudo que está acontecendo
inclusive sobre as vozes da igreja em relação a essas questões. Entre os dias 26 a 28 de março, reuniu-se um conselho da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e uma nota muito esclarecedora sobre o que pensam os nossos bispos em relação à reforma da Previdência. Na verdade, eu não esperava outra coisa. Não quer dizer que nós somos contra totalmente a reforma, não é isso. Mas a reforma, da maneira que ela foi apresentada, ela fere princípios éticos, princípios morais e direitos inalienáveis que são inerentes à condição da dignidade humana, que é prezado aí pela nossa igreja. Inclusive, eu trouxe aqui comigo o compêndio da doutrina social, que é a orientação de todos os aspectos políticos e sociais que uma leva de documentos da história da igreja nos traz. O que os bispos questionam? Os números que são apresentados, Marco, de que fato comprova que nós vamos economizar 1 trilhão. Ao mesmo tempo, o texto que está aí, ele precariza alguns serviços que são prestados aí pela Previdência às pessoas que são mais vulneráveis, às mulheres, aos trabalhadores rurais, sendo que a Previdência ela foi criada para dar proteção social. Proteção social àquele que trabalhou a vida toda e merece o seu descanso, aquelas mulheres que estão no estado de gravidez, quem precisa de auxílio-doença, os deficientes físicos, aquelas pessoas que precisam ser amparadas. Então, o questionamento da CNBB é que, primeiramente, os números não são claros. E segundo, que o texto ele demonstra claramente algo que vai com uma ligação do que aconteceu no Chile. Sistema de capitalização, é a isso que o senhor está se referindo. Exatamente. Porque a nossa proposta de reforma da Previdência, ela vem de uma experiência ocorrida num sistema de capitalização chileno. Você sabe muito bem, como jornalista informado que o Chile hoje dispõe de um problema gravíssimo. O maior índice de suicídio em pessoas da terceira idade do mundo. O projeto lá ficou conhecido como fábrica de pobres. O que a igreja pede? Que esse projeto de reforma da Previdência ele não seja feito a toque de caixa. Que a sociedade civil ela possa participar ativamente das discussões e que possa ser construído um texto que vá ao encontro daquelas pessoas que são mais necessitadas, mais vulneráveis, o que a gente chama de forma muito clara de os nossos pobres da sociedade brasileira. Essa discussão da reforma da Previdência ela está mais no âmbito federal, mas o senhor acredita que a Assembleia vai se mobilizar em torno dela, as comissões da Casa, tende a ser um tema que vai ser latente aqui no dia a dia do Parlamento? A Assembleia já está se movimentando em relação a isso. Na Comissão de Educação, da qual eu faço parte, nós teremos uma audiência pública para discutir no que vai afetar a reforma da Previdência na vida dos profissionais de educação. Tenho conhecimento também que os militares já estão se mobilizando, a Polícia Militar também quer trazer essa discussão aqui para casa. Na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, nós precisamos discutir isso também. Que, como você bem disse, apesar de ser um projeto de âmbito federal, mas nós, deputados estaduais, temos contato com os deputados federais. Temos aí a possibilidade de pressionarmos aqueles que estão na nossa base. Influenciar na tramitação. Exatamente, perfeito. E é importante trazer todos os atores envolvidos para essa discussão, né? É uma discussão muito ampla e muito preocupante também, nesse momento que a gente está vivendo. Deputado, o debate político no Brasil e mesmo no mundo, ele tem sido marcado pelos confrontos ideológicos mais acirrados, né? Sobretudo em relação aos temas de costumes nos últimos tempos. O Papa Francisco, líder maior da Igreja Católica, tem pedido sempre mais tolerância, mais diálogo. Como é possível conciliar, na visão do senhor, convicções religiosas com posições, digamos, republicanas em temas como aborto, como drogas, como educação sexual? Bom, eu vejo que são assuntos que geram debates acalorados e a gente tem acompanhado isso aqui na casa. São temas que são caros à sociedade como um todo, gera aí a polarização ideológica, mas nós temos que nos pautar, sobretudo, na defesa da dignidade da pessoa humana. Quando eu digo isso, esse é o discurso do nosso Papa.
fere a dignidade da pessoa humana, tal tema, vai ao encontro daquilo que a igreja defende, porque o que eu entendo disso tudo, Marco, é que nós nos pautamos por uma moral, claro. Nós temos os nossos valores, mas nós temos também a defesa de assuntos que são ligados à moral, mas essa moral, em defesa ferrenha de uma moral, ela não pode ferir princípios básicos e princípios que são ali de defesa das liberdades individuais. É isso que o Papa tem chamado a atenção. É isso que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem nos chamado a atenção. Muito cuidado até onde vai essa moral, até onde vai esse radicalismo, para que ele não possa superar e suplantar a defesa de direitos que são direitos básicos do nosso povo, da nossa gente. Em relação a esse tema específico do aborto, que tem pautado muitos debates no Brasil, o senhor tem uma posição pessoal fechada? Bom, eu sou totalmente contra. Em todas as instâncias aí, em questão de defesa do aborto, seja em caso de estupro, mas eu também tenho razões éticas para defender a minha posição. Razões éticas, razões biológicas, de um estudo minucioso que eu já fiz sobre o tema, que é um tema que é muito caro para mim. Ao mesmo tempo, a gente percebe um lobby muito grande hoje em relação a tal temática, que vem de algumas indústrias, inclusive da indústria químico-farmacêutica, interessadas aí na questão das células-tronco. O senhor não concorda que seja um problema apenas de saúde pública? Não é um problema de saúde pública. É um problema que perpassa a saúde pública. Isso aí dá um programa longo aqui para eu colocar os meus posicionamentos, mas contra em todos os aspectos, em todos os sentidos. Inclusive, eu tenho um grande amigo que é médico, um dos maiores cardiologistas do Brasil, vítima de um estupro, não sabe quem é o pai, aqui em Belo Horizonte. E se esse homem não existisse, ele não teria salvado tantas vidas. Não tem como me furtar dessas questões que eu carrego, que são questões bem pessoais e particulares. Deputado professor Cleito, o senhor é titular das comissões de educação, também de pessoa com deficiência. Como que o senhor pretende encaminhar discussões de políticas públicas nos próximos meses nesses dois colegiados, a partir também do que está propondo a campanha da Fraternidade? Muito bom, Marco. Eu tenho dito sempre isso nos meus discursos, nas minhas abordagens, nas minhas intervenções. Eu acho que essa Assembleia ela está num momento muito favorável e um momento propício, onde ela vai se tornar uma casa propositiva. Qual que é a visão que se tem de um legislador? Ele fiscaliza o executivo, ele vota leis que vêm de lá, mas esse momento é o momento de nós propormos políticas públicas. Nós temos um governo que tem a sua orientação ideológica, é um governo que se apresenta como um novo governo, mas é um governo que está preocupado aí em resolver problemas de austeridade, não problemas de austeridade, perdão, mas questões financeiras e um discurso de austeridade. Bom, é um governo que, até por razões óbvias, ele não tem proposto políticas públicas. Então, cabe a essa casa, cabe a esse parlamentar e aos demais parlamentares a estar atento aí às vozes que vêm da nossa sociedade, as pessoas que têm visitado essa casa constantemente com boas ideias. Eu já sou autor aí de alguns projetos de lei, autor de algumas emendas que vêm da reforma administrativa, exatamente por ouvir muita gente que tem chegado a essa casa, que tem apresentado as suas necessidades com muita propriedade. Nos próximos meses, Marco, eu creio que nós teremos coisas muito boas saindo aqui dessa casa, porque os deputados também entenderam isso. É momento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais comprar a briga das vozes que não são tão ouvidas assim na nossa sociedade, e nesses tempos de crise é um momento propício e favorável dessa casa assumir para si essa prerrogativa. Deputado professor Cleito, muito obrigado por participar do Visão Parlamentar. Eu que agradeço e coloco à disposição da TV Assembleia o nosso gabinete. É sempre um prazer estar com vocês pelo trabalho sério que essa TV desenvolve, levando a todo o estado de Minas Gerais aquilo que a gente faz nessa casa. Muito obrigado. Obrigado ao senhor.
conversei com o deputado professor Cleiton, da Democracia Cristã, sobre a discussão de políticas públicas que está sendo levantada pela campanha da Fraternidade em 2019. E obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. Confira aqui na tela os horários de exibição na TV Assembleia. Até a próxima.